Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 24. Quinto cativeiro, Filisteus, tipifica o nosso eu, parte 4. As lições dos jumentos. A Bíblia ensina que há situações que podem cegar o entendimento de uma pessoa. Veja alguns exemplos disso. Em Êxodos 23:8 está escrito: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento. Então, o suborno pode cegar. A Bíblia conta de Sansão, aquele homem forte toda a vida que Deus abençoava. Uma vez ele se apaixonou por Dalila, uma mulher do povo inimigo de Deus, e essa paixão indevida custou a visão de Sansão, porque os filisteus lhe furaram os olhos. Juízes 16:4 e 19-21. Triste, mas pura verdade, o menosprezo e a desobediência aos pais podem cegar. Está escrito no livro dos Provérbios, 30:17, os olhos de quem zomba do pai, e, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. O Deus deste século pode cegar, está escrito em 2 Coríntios, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4:4. Quem não é crente, não enxerga a verdade. E para os crentes, Deus diz que há qualidades que não se pode deixar de possuir. Lemos em 2 Pedro 1, do 5 ao 9, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Mas, quantos crentes sem fé, sem virtude, sem conhecimento, sem controle, sem amor? Estão cegos, como Balaão, sem visão espiritual nenhuma. A Bíblia conta de Moisés, morreu com 120 anos, mas nunca perdeu a visão nem o vigor. Olha só o que lemos em Deuteronômio 34:7, Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Você deve ser como Moisés. Amém? Cuide para ver as coisas de Deus, se esforce para ver. Outro texto, sobre jumentos, para abrir em sua Bíblia hoje é Isaías 1, 2 e 3, ouçam, ó céus. Escute, ó terra. Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. O jumento conhece o seu dono, mas Israel, o povo que Deus escolheu para ele, não conhece, não compreende, nada sabe sobre ele. Quanta indiferença! O profeta Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías. Olha só o que ele escreveu sobre Deus falando do seu povo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Oséias 4:6. Você está crescendo no conhecimento de Deus? O rei Davi fez ao seu filho Salomão um pedido importante. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. 1 Crônicas 28:9. As cartas do apóstolo Pedro terminam com um apelo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:18. É claro que todo o conhecimento por agora é limitado, conheceremos em parte, 1 Coríntios 13:12, mas virá o tempo que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, Isaías 11:9. Se um jumento, um boi, conhece o seu dono, muito mais compete a nós termos um conhecimento de Deus. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Esforcemo-nos por conhecer mais ao Senhor. O quarto texto, sobre jumento, que quero que localize na Bíblia é Juízes 15:15, encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Queixada de um jumento, animal imundo, o texto fala da carcaça, indicando que ainda estava fresca, o sol não tinha ressecado os ossos nem a chuva caída para lavá-los. Então, aqui está algo que ninguém tomaria na mão, e muito menos um judeu, e ainda por cima um nazireu, como era Sansão.
Mas foi essa queixada, desprezível, que ele usou para um grande livramento, matar 1000 homens. Um exército. Os inimigos deviam ter falado para Sansão, quando viram aquela arma, fabricação israelita, de última geração, uma queixada de jumento, a mesma coisa que o gigante Golias disse para Davi, quando viu que ele tinha um estilingue, uma funda, na mão. Você vem contra mim com isso aí? 1 Samuel 17:43. Irmão, aos olhos do mundo, se você é crente, você é pouca coisa, é fraco, vil, desprezível, uma queixada de jumento, o mundo faz pouco caso, mas, tomado na mão do Deus Todo-Poderoso, do Forte de Israel, você faz proezas. Amém? Lemos em Juízes no capítulo 11 sobre Jefté, era filho de uma prostituta, foi desprezado pelos irmãos, mas ao ser tomado pelo Espírito do Senhor, meu irmão, Jefté foi usado por Deus e conquistou 20 cidades, Juízes 11, 1, 2, 7 e 29. É na mão de Deus que devemos ficar, crentes nas mãos do oleiro, viram vasos de honra. Nós temos nos mantido assim? Nas mãos de Deus? Mais outro texto para aprender lições dos jumentos, abra a Bíblia em 1 Samuel 9:3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul, chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Perderam-se as jumentas do pai de Saul. E Saul foi à procura delas, por ordem de seu pai, procurou durante 3 dias, mas sem sucesso. Versículos 3 e 20. Não eram tantas jumentas como Jó, que era dono de 1000 jumentas, Jó 42:12, mas seria um prejuízo que o pai de Saul não queria amargar. Todavia, por trás daquela perda, havia algo que eles não sabiam, que Deus estava no controle de tudo e que aquele problema, na verdade não era um problema, mas plano de Deus para levar Saul até o profeta Samuel, onde iria ser ungido rei de Israel. Certa vez, Jesus disse para Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. O apóstolo Paulo escreveu, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Por último, outro texto sobre jumentos, e esse não poderia ficar de fora, está em Lucas 19 do 30 ao 35, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui, se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Eis o jumentinho, no qual Jesus entrou em Jerusalém. O evangelista Marcos, esse aqui é Lucas, conta que antes de ser levado a Jesus, esse jumentinho estava preso, e que depois de ser solto, foi pelo caminho e entrou na cidade, tornando-se útil para Jesus. Mas, interessante, lemos no versículo 35, que esse jumentinho, para ficar a serviço de Jesus, foi quase todo coberto de mantos, escondido, quase não se via o jumentinho, porque toda a atenção e toda a glória quem merece receber é o Senhor Jesus. É como diz o Salmo 115:1, não a nós, Senhor, nenhuma glória, mas sim ao teu nome. Pedro e João, servos de Deus no passado, nunca desejavam que as multidões olhassem para eles, mas para Jesus. A Bíblia manda que se olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 1 e 2. É assim que deve ser, que passemos desapercebidos, encobertos, e que Cristo seja sempre honrado. Você gosta de chamar a atenção para si? Você se promove na maneira de vestir, na maneira de falar e de fazer as coisas. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.